Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É um privilégio estarmos aqui, para compartilhar uma palavra ao qual vem do coração de Deus. E eu creio que vai usar nossas vidas, para enviar essa palavra para você que está em casa. Abre o teu coração, para essa palavra que você vai receber, porque ela é uma instrução direta do coração de Deus. Amém? Para vocês e para nós também, porque foi ministrado primeiro nas nossas vidas. Amém? Estamos aqui reunidos, eu, a minha líder Luísa, e com a Regiane, que vai fazer as libras, tá? O tema dessa ministração é os pais que lançam os filhos. Amém? E eu vou agora dar a palavra para a minha líder. Paz do Senhor, pessoal. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para trazer uma palavra para vocês, principalmente para os pais, mas mesmo para aqueles que não são pais, que pretendem, ou aqueles que não têm filhos. Essa palavra serve para você também, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui, todos precisam colocar em prática. Amém? E aí, vamos lá. Abre sua Bíblia no Salmo 127, versículo 4. Amém? Para você acompanhar. É um versículo bem curtinho. Salmo, tá aqui já, né? Salmo 127. Diz assim, ó. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Amém? Assim, vamos mudar, ó. Como a flecha na mão do guerreiro, assim são os nossos filhos. São os nossos filhos. O que esse versículo está dizendo? Quem lança somos nós, os pais, que lançamos nossos filhos, Lançamos nossos filhos para onde? Para o propósito de Deus, para o caminho de Deus, para a vontade de Deus, Muitos pais, às vezes, confundem isso, A gente, às vezes, transfere para Deus, que Deus seja feita à vontade. Realmente, Deus tem uma vontade que é maravilhosa, que é boa, agradável e é perfeita. Porém, nós, como os pais, temos a responsabilidade de lançar os nossos filhos, para o caminho, para o propósito de Deus, e lógico, junto com eles, amém? Amém. Deus confiou aos pais a responsabilidade de guiar seus filhos, Essa expressão de lançar as flechas é você guiar seu filho pelo caminho que ele deve andar. Isso não é só na área espiritual, em todas as áreas da vida dele. São os pais quem orientam seus filhos para que eles possam conseguir seguir naquele caminho. Se os pais não conseguirem orientar seus filhos, eles vão ficar perdidos, porque ninguém nasce sabendo nada. Então é preciso que os pais orientem por todos os caminhos que os filhos devem andar, tanto na área espiritual, na área profissional, na forma como conduzir, como conduzir sua vida, nos valores. Tudo são os pais quem têm responsabilidade de orientar seus filhos nessas áreas. Quando eles crescerem e ficarem adultos, eles vão ter que pegar toda essa bagagem que os pais deram para seguir suas vidas. Mas enquanto eles são pequenos, os pais quem tem que orientar, porque senão vira uma criança sem rumo, sem direção. Amém. É claro, Só para deixar bem claro isso, que o futuro dos nossos filhos, não está somente na mão de Deus. Está também nas nossas mãos, nas nossas ações correspondentes para os nossos filhos, Por quê? Porque é importante e é fundamental que nós, como pais, participem também, sejam colaboradores com Deus. Porque a gente ouve muito, que seja feita a vontade de Deus, De novo, não, realmente nós temos, quem tesoura para os filhos são os pais. Deus nos deu a responsabilidade. Quando ele nos entrega um filho na nossa mão, é responsabilidade nossa também. E junto com Deus, nós vamos poder lançar, os nossos filhos dentro do quê? Do propósito, da palavra, do projeto de Deus para os nossos filhos. Então, olha a responsabilidade que eu sou pai, eu posso falar isso. A Isa não é. E eu, graças a Deus, quando eu me converti e eu comecei a entender isso, de ensinar, de lançar, eu falei, meu Deus, olha a responsabilidade. E eu vou cooperar com Deus. E graças a Deus, eu tenho colhido os frutos na vida da minha filha, Porque dentro de uma obediência, dentro de uma promessa que é de honrar o pai e a mãe, para que ele tenha longevidade. Então esses princípios não tem como negociar. Temos que inculcar no coração, na mente, Sempre estar falando sobre esses princípios na vida dos nossos filhos. Então é responsabilidade nossa, não é só de Deus. Não só entregar nas mãos de Deus. Não, mas participar também. E isso é muito importante.
Ainda falando nisso, por exemplo, na área espiritual, você precisa orientar seu filho para que ele entenda qual é o seu chamado, porque ele vai ter que um dia descobrir qual é o chamado dele, mas você pode orientar seu filho em como ele pode chegar a descobrir seu próprio chamado. Ele também tem que ser orientado de ter uma vida com Deus, ele não pode depender somente dos pais em buscar a Deus. São os pais quem orientam os filhos, né? E ainda falando nessa área espiritual, eu acho que tem várias formas que os pais podem usar para incentivar seus filhos a terem esse tempo a sós com Deus. Porque as crianças têm que enxergar que esse tempo com Deus, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, não é uma obrigação, não é uma coisa chata que agora é a hora da oração. Não, eles têm que entender que a oração, falar com Deus é um privilégio. A gente tem o privilégio de poder falar com o próprio Deus. Então, para as crianças, elas têm que entender desde muito novas o quanto é importante a oração. E se os pais demonstram para as crianças que a oração é prioridade, aquele momento é sagrado, não tem nada mais importante do que aquilo, para ela vai virando rotina, vai virando o hábito. E depois que vira hábito, é muito mais fácil de se levar, não é, Tio Zé? Tudo que aquilo que a gente vira hábito, a gente consegue levar tranquilo. Não precisa ninguém mais me dizer que está na hora de orar, porque para mim é um hábito orar sempre naquele momento, né? Por exemplo, a criança precisa ver que os pais têm o seu momento de oração, porque as crianças observam o que os pais fazem e fazem igual. E é muito mais fácil a criança fazer o que ela vê você fazendo do que o que você manda ela fazer, mas ela não vê você fazendo igual. Não tem como você dizer para a criança assim, olha, você tem que ter o hábito de orar todo dia, mas ela não vê você orando. Ou você tem que ter o hábito de ler a Bíblia, mas ela também precisa ver que você lê a Bíblia, né? Então, na hora dos pais orientarem seus filhos, a melhor maneira de orientar é pelo exemplo. Amém. Não é? Isso é importante. E lembrando, né? Quando a gente fala pais, é pai e mãe. Ah, sim, com certeza. Não é um só a mãe ou o pai. A mãe faz, o pai não faz. Não, são os dois. Porque nós somos uma família. Lá em casa, eu digo para você, eu e a Sandra, ela tem um momento dela, tem um momento, só que nós temos um momento aos três, né? De manhã, de orar, entendeu? Eu sei que não é fácil, né? Porque às vezes não querem, mas a gente tem que perseverar. Tem que perseverar e temos que ter esse momento a sós com Deus. É muito importante. E como a Isa falou, os nossos filhos, não se engane. Você que tem filho menor, né, dia 7, 8, a minha já está numa idade já, mas eles observam. Observa. Tá? Por exemplo, na IBI, nos nossos cultos, eu costumo cobrar. Eu pergunto, por que você não traz a Bíblia? Como você não vem com a Bíblia? Às vezes a criança responde, porque meu pai também não vem. Ué, ele não vê o exemplo, tá? Então você ora pelo seu pai. A gente incentiva eles e ensina eles a orarem pelos pais, a intercederem pelos pais. Só que não cabe só a criança, o pai e a mãe também. E quando você faz isso um hábito, como ela falou, a criança não vai ter dificuldade. E nós temos que entender que a criança, ela, diferente de nós, ela é um canal sem obstrução. Né? Ela é um canal que quando ela recebe, nossa, é incrível como a gente se surpreende. Que a gente pensa assim, ela não está prestando atenção. O quê? Ela surpreende demais a gente. Então nós temos que ser realmente dentro de casa. A igreja não é aqui. A igreja começa em casa. Exatamente. O nosso primeiro ministério é em casa. Né? Até porque a Bíblia diz que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. A família ela está numa obra. Que aquele que começou é fiel e vai terminar. Tá? E a Bíblia também ensina, porque existe o quê? O nosso adversário ele está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para uma brecha. E às vezes a brecha não somos nós que damos, a dizer nossos filhos. E quem atinge quem? Diretamente a nós. Então se nós estivermos conectados, se nós estivermos praticando aquilo que a gente aprende, vai ser muito mais fácil a gente vencer esses obstáculos, essas dificuldades que hoje criar filho nesse mundo não é fácil. E se não for nos caminhos do Senhor, é impossível. Porque a gente tem visto
né? Famílias aí chorando, desesperadas. Mas graças a Deus nós temos a palavra, nós temos o ensinamento. E se nós colocarmos ela em prática, né? Lançarmos o nosso filho de acordo com o propósito, com o que a palavra diz, eu tenho convicção e certeza que é vitória na minha vida e na sua. Porque eu vivo isso. Tudo que eu vou fazer na minha casa, a gente coloca em oração primeiro. Em oração, colocamos diante de Deus. É um emprego para minha filha, colocamos em oração. Pai, abre essa porta de emprego, pai, para ela. Mas se for a porta que o Senhor abrir, não vai se fechar. Mas ela vai ser cabeça, ela não vai ser cauda. Amém? Eu vou me conter aqui, porque senão a minha líder ela não vai. Eu quero que ela também, né, ela vai me distrair junto. Porque eu não quero que só eu fale, mas ela vai falar. Mas é maravilhoso, tá? Então nós vamos continuar. Vai Vamos lá. lá. Vamos ler agora Deuteronômio 6. 6, 7. Deuteronômio 6. Vamos fazer o seguinte: 7. um versículo que a gente já sabe, decor, é Provérbios 22, 6. Sim. O que diz Provérbios 22? Ensina o quê? Ensino a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, jamais se desviará dele. E quando a gente fala ensina o caminho que ela deve andar, é o caminho do Senhor, não é o caminho da igreja. Amém. Porque trazer a criança até a igreja é importante? É importante. Mas ela tem que ter um encontro, um relacionamento com Deus, só dela. Não pode ficar dependendo dos pais. Porque se ela for para a igreja só porque os pais obrigam, que meu pai e minha mãe vêm para a igreja, eu não posso ficar sozinho. Quando ela ficar mais velha e tiver autonomia, ela não vai querer vir mais. Então, esse período todo nós estamos sem ter culto. Se a gente se baseasse somente em vir à igreja, estava todo mundo perdido. O negócio é você ter esse relacionamento com Deus e que a criança entenda que esse relacionamento com Deus ela também deve ter. E que ela tenha acessibilidade a isso. E não precisa esperar crescer para poder ter relacionamento com Deus. E esse é o caminho que a gente deve ensinar a criança a andar. Ensinar os princípios da palavra e não ensinar o caminho da igreja. Porque senão, quando ela crescer, ela pode não querer vir mais. Verdade. Não é mesmo? Nós vamos, abre sua Bíblia em Deuteronômio 6, a partir do versículo 6. Nós vamos ler do 6 e o 7. Não, do 6 ao 8. Eu vou pedir para a Isa ler, porque eu estou sem óculos que eu não vou enxergar. Vamos lá. Do 6 ao 8. Do 6? É. Acho que é do 4, Não, né? não, eu quero que você leia do 6. Do 6, do 5. Vamos lá, é a partir do versículo 5, tá bom? Uhum. Amarás, pois, o Senhor teu Deus Aleluia. de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Amém, Senhor. E andando pelo caminho, Amém. e ao deitar-te e ao levantar-te. E também a atarás como um sinal na sua mão, e te serão por frontal entre seus olhos. Amém. E escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Glória a Deus. Isa, lê só o versículo 6. É o 6, né? O amarás? É o 5. Não, o 6. O 6? Lê de novo. Essas palavras que Só um hoje minutinho, te Isa. ordeno. Estas o quê? Palavras. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Sim. Né? Vai fazer o quê? Vai estar no seu coração para que você possa inculcar aos seus Aleluia. filhos. Amém. E você vai falar dela sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Glória o a tempo Deus. todo. Amém. Para que falar sobre a palavra seja um hábito dentro da sua casa, seja o principal assunto dentro da sua casa. Para que no momento que você está lá cuidando da casa e a criança está ali perto de você, seja o momento de você ensinar também sobre a palavra. Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora do almoço. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida. É difícil você encontrar uma família onde não tem essa correria dos dois pais, o pai e a mãe trabalhar, ou mesmo que um deles não trabalhe, mas tem os afazeres da casa. A gente sabe que ninguém tem um tempo lá sobrando que fica lá sentado sem fazer nada. É muito difícil. Mas que a gente encontre esses pequenos momentos para que esses sejam tempos de qualidade, para que a gente aproveite esse tempo
para ter um momento bom, um momento de buscar a Deus. Em vez de aproveitar e falar assim, tô cansado, põe a criança, vamos ligar ali e assistir um filme, não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que não é para assistir, porque eu também assisto, seria falso se eu dissesse que não. Mas que a gente aproveite esse tempo que a gente tem para que seja um momento de família, um momento de qualidade, um momento sentado à mesa na hora do almoço, que a gente possa conversar sobre as coisas e que também todo momento é momento de ensinar. A criança, ela tem a mente muito mais fácil de absorver as coisas do que a gente. Então a gente pode aproveitar qualquer momento para ensinar. Na hora de uma brincadeira, em qualquer momento ela vai aprender. Pode ter certeza. Glória a Deus. A palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Sim. Meu amado, se o teu coração está cheio da palavra, você não vai ter dificuldade nenhuma de falar dessa palavra e desse amor de Deus para o teu filho. Né? Ela falou uma coisa aqui que é muito importante, que graças a Deus, nós em casa, nós estamos resgatando esse princípio, que é o princípio do quê? Da mesa. Sentar na mesa. Sentar na mesa, de olhar um para o outro. E ali nós temos assuntos de vários assuntos. Nós temos assuntos seculares, né? Nós temos assuntos ali do dia, do caso da Sandra, que eu pergunto como que foi, ela pergunta o meu. Mas temos também, principalmente, o momento da palavra. Porque quando nós sentamos à mesa, primeira coisa, nós vamos fazer uma refeição. Nós vamos agradecer a quem? A Deus. Não só pela refeição, mas pelo dia. Um dia abençoado, né, que o Senhor nos abençoou. Um dia em que nós saímos e voltamos, porque Ele nos guardou. Né? Então nós temos esse momento, resgatamos a minha casa. E é muito importante. Talvez você fala, eu não tenho uma mesa. Não, eu não estou falando a questão física, mas a questão da comunhão. Porque hoje, o que a gente vê? É cada um no seu lugar. E principalmente hoje, nossos filhos, que a gente vê isso na EBI, uma criança, né, que nós temos ali até 10, 12, até 12, né? Ela já tem o quê? Ela ganha o quê do pai? Isso aqui. Celular. Gente, ela já tem isso aqui. E o que acontece? Na hora em casa, cada um no seu canto. Desculpa, tá errado. Né? E nós temos que resgatar esses princípios, esses valores. Porque esses valores estão se perdendo. Antigamente, né, não muito longe, que eu não sou tão mais... a gente não tinha isso, a gente vivia sem isso. Então por que hoje um pai, ele acha que isso é importante para o filho? Por quê? Porque o filho vai ficar lá, não vai dar trabalho. É o que a gente está ouvindo hoje, os pais se descabelando. Porque eu ouvi uma mãe, eu não vejo a hora da igreja voltar para a IBI e tal. Amém, amado, não está errado. Mas o filho é teu, não é nosso. Nós somos apenas o colaborador. E você que tem que ter você que fica mais tempo com ele do que nós. Então você vai, filho, dá trabalho. Ele dá alegria, amém, glória a Deus. Mas ele dá trabalho também. Principalmente quando é uma criança cheia de saúde. Uma criança que quer brincar. É motivo de alegria, não é motivo de tristeza. De alegria. A criança tem saúde. E a gente prega para eles, há tempo só que aí a gente fala, há tempo para todas as coisas. Eles chegam aqui, eles querem brincar também. Opa, não. Você já brincou o dia inteiro, agora você vai aprender. E assim é em casa também. Eu sei que não é fácil, principalmente agora que as escolas estão fechadas e que você tem que se desdobrar aí, né, para acompanhar lá as aulas online e tal. E muitos pais já estão muito tempo fora da escola, talvez não consiga, mas amado, talvez você não consiga, mas pelo menos incentive, participe, ajude, né? Porque os nossos filhos, eles precisam de nós. Eles precisam de nós. A gente percebe claramente aqui na IBI a diferença entre as crianças que têm incentivo dos pais em casa e as que não têm. Aquelas crianças em que os pais chegam em casa e perguntam sobre o que elas aprenderam, que sentam para conversar sobre o que foi falado, que tem momentos de oração em casa, que tem culto doméstico em casa. É nítido a diferença entre uma criança que tem uma família assim e uma criança com pais que, quando saem daqui, chegam em casa, não falam sobre Bíblia, não oram com a criança. Então ela só vai ter contato com qualquer coisa relacionada à palavra no próximo domingo. Então é muito diferente, muito diferente o jeito que é uma criança que tem incentivo em casa e aqui não tem. E eu imagino que na escola também deve ser assim.
pais que incentivam essa criança a estudar, pais que não incentivam. Então, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. O tempo que a criança passa aqui na igreja é pouco. A gente passa aqui 2 horas, no máximo 2h30. E o restante da semana? A gente fica 2 horas no domingo. E desde a segunda até o sábado que vem, até o domingo que vem, todo esse tempo que essa criança está passando em casa com os pais, ela precisa receber mais coisas. Porque o tempo que a gente passa com elas aqui é uma pincelada do que ela já veio de casa. Não devia ser o contrário. A gente ensina tudo e os pais pincelam em casa. Não, é diferente. O que elas têm que ter de bagagem pesada é vindo de casa. Só que a gente percebe que tem muitas famílias que inverteu o papel, que coloca toda a responsabilidade para a igreja, que acha que a igreja que tem que ensinar até princípios, valores, que ela tem que aprender em casa. Quem tem que ensinar para ela que ela não deve mentir, que ela tem que ser bondosa, que ela tem que ser caridosa, que ela tem que ser obediente, são os pais. A igreja vai reforçar, não é? Amém, glória a Deus. É diferente. Então a gente percebe que muitas vezes esses valores têm se perdido porque dedica tempo, né? Criança dá trabalho, como o Zé falou. Pode até ser meio duro o que eu vou falar agora, por favor, não se escandalize, mas a gente não pode ter filho só para pôr laço de fita e tirar foto e pôr nas redes sociais. É muito mais importante que isso. A gente tem que dedicar muito tempo. E olha, mesmo quando você dedicar muito tempo, quando ela crescer, ainda corre risco dela fazer alguma coisa diferente do que você espera. Ainda pode te decepcionar. Imagina se você não fizer nada, se você não orientar, se você não ensinar, a decepção só vai ser maior. E o problema você vai sofrer, mas a criança vai sofrer mais ainda. Aleluia. Olha como isso é muito importante, como nós falamos do tema. Os pais é que lançam os filhos. Né? Você lança ele em várias áreas da vida, várias áreas. A primeira área, né, para a vontade de Deus, como foi falado, para a educação, para os estudos, quem incentiva, quem são os pais. Para a área profissional, para ele escolher uma profissão, para que lá na frente não seja aquele jovem frustrado, participa também, né? Para o namoro, quem que é que também orienta o filho? Quem que lança são os pais, com quem ele está se relacionando. Gente, a palavra é clara. A gente às vezes fala que é pego de surpresa. Não é verdade. A gente é que fecha os olhos, a gente é que se omite para aquilo que é responsabilidade de nós, às vezes lançamos para Deus. Lembrando, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus, ele ama a nós, ele ama a nossa família, os nossos filhos, ele ama, é prova disso, tá? Agora, a nossa responsabilidade cabe a nós, de orientar, de acompanhar, como já foi falado em ministrações, com quem teu filho está andando. Gente, um filho que começa a ter um hábito de... Ele não esconde por muito tempo. É visível, porque você vê na aparência, no comportamento dele muda. Mudou de repente, alguma coisa tá errado. Se ele não aprendeu com você, ele aprendeu com alguém. Exatamente. E nossos filhos, eles estão vulneráveis. Por quê? Você sabe como está esse mundo. As escolas, as escolas. Né? Aí ele passa dessa faixa etária. Aí vem o quê? Né? A caminhada, né, vem vindo, chega no tempo da faculdade. Eu falo isso, eu falei na outra live. Eu louvo a Deus, porque nós sentamos com a minha filha e falamos, filha, você está indo para um território onde quem reina são as trevas, e você vai ser luz lá. Você vai ser influenciador e não vai ser influenciada, para a honra e glória do Senhor. A minha filha fez, se formou, e nós não tivemos um probleminha com ela. Não tivemos. Por quê? Só que enquanto ela estava lá, o que eu e a Sandra estávamos fazendo? A Sandra, no momento dela lá, quando eu falo eu e a Sandra, às vezes não estávamos juntos, mas todo dia eu estava intercedendo. A Sandra também. Não é errado o pai chegar para nós da IBI e pedir para nós assim, olha, ora pelo meu filho porque ele está rebelde. Amém, nós vamos orar, amado, mas a tua oração, ela é muito mais, ela tem muito mais poder. Tem mais peso. Mais peso. Muito mais.
Entendeu? Porque e juntando com a pais nossa. entesouram pros E filhos. juntando, né? E isso a gente faz todo. Eu, independente, eu faço todos os dias. Eu oro todos os dias pelas nossas crianças. Todos os dias eu peço para o Senhor cobri-las, né? Sabe, que ela livrar de todo o mal desse mundo. Então, eu ouvi uma ministração e eu achei tremendo. Nós temos que levar, pai, mãe, você tem que levantar um altar de oração em casa. Você tem que fazer isso. Você tem que cobrir com as 4 coberturas. Não só você, mas os nossos filhos também. Sim. Que é o sangue, que é a palavra, que é o nome e que são os anjos do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos. É muito triste lá na frente o pai, como já ouvimos também, aonde eu errei. Aonde eu errei. Amado, quem erra somos nós, Deus não. Somos nós que erramos. Só que a gente erra e graças a Deus quando temos oportunidade de nos arrepender e corrigir. Então hoje nós estamos falando para a IBI, nós estamos falando para crianças que estão sendo formadas, caráter. Elas estão aprendendo, né, princípios e valores fundamentais dessa caminhada, que vai fazer a diferença na vida das nossas crianças, né? Levando elas também ao novo nascimento. Né? Levamos elas também ao batismo do Espírito Santo, mas tem que ter continuação. Nós somos apenas um braço, né? Colaboradores, e a alegria nossa é ver nossas crianças crescendo e dando frutos, e vai além, são crianças que vão servir o ministério. O que mais a gente fica feliz é quando a gente vê crianças que já fizeram 13, 14 continuam. anos. E elas voltam falando, mas agora deixa eu ser tio, deixa eu ser auxiliar, porque eu quero servir. Entendeu, né? Isso alegra o nosso coração. Verdade. E a gente incentiva para que eles possam. Nós temos casos lá hoje de tios que começaram, eram crianças na IBI, cresceram e agora estão lá servindo, nos auxiliando. Isso é um motivo de alegria, porque é sinal de que aquele trabalho que foi feito deu certo e teve continuidade. Mas tenho certeza absoluta que o trabalho não foi só nosso, o trabalho foi em parceria com os pais. Amém. E vamos dizer que os pais têm aí, a maior parcela, 90% da parcela da responsabilidade, e nós temos 10%. Amém. Glória a Deus. Porque é muito tempo que a gente tem, os pais têm com as crianças e nós temos pouco tempo. Quando eu digo os pais, eu quero dizer que as crianças ficam 2 horas aqui na igreja e todas as outras horas, as 166 horas da semana, elas ficam em casa, na rua, na escola, na casa dos amigos, né? E os pais têm essa responsabilidade de saber onde essa criança está, o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, quem é que está influenciando a vida dessa criança. Porque se tudo aquilo que ela aprender ficar muito enraizado, ainda que ela ouça coisas diferentes aí fora, porque é inevitável que ela vá ouvir, porque você não vai criar uma criança dentro de uma bolha, uma hora ela vai ouvir coisas diferentes daquilo que ela ouve aqui na igreja. E aí, se ela estiver com tudo isso muito bem enraizado dentro dela, não tem ninguém que tire isso. Aquilo virou uma verdade absoluta dentro daquela criança. E se alguém chegar e falar para ela, olha, mas isso aí é mentira, olha, mas isso aí não é bem assim, eu não acredito nisso, ela continua acreditando. Não importa se ela sendo diferente, ela não vai ser bem aceita pelos colegas. Não importa se ela vai ser vista como a estranha, como a diferente. Ela não vai se importar com isso, porque para ela, seguir os princípios bíblicos é muito mais importante. Só que isso só vai acontecer se ela tiver uma base. E quanto mais novo você conseguir colocar isso dentro da criança, mais fácil é. Tenho certeza que foi muito mais difícil você conseguir colocar tudo isso, esses princípios na Júlia, que veio para a igreja já grande, já com mais de 10 anos, do que uma criança que começa com 2, bebê. É muito mais fácil, gente. Com certeza. Isso é muito importante o que você falou, porque se você for ver, hoje nós temos crianças aí que elas são consagradas no púlpito. Nossa, que privilégio. Elas, olha o passo, elas são consagradas, depois ela vai, consagrada, vai pro berçário, é ministrada no berçário, e daqui a pouco elas estão indo para a IBI. Aí a gente sempre se depara, porque quando ela vai para ir para a IBI, ela tem aquele momento de que ela passa a se adaptar, leva um certo tempo. Qual é a orientação que a gente dá para os pais?
Persevera, persevera, não desiste, porque ela vai se acostumar. Gente, tudo que é novo, no momento, assim, de primeira, te traz você tem uma reação. E a criança não é diferente. Mas depois ela vai se adaptando, ela vai vendo e tal, e ela vai ficando. E hoje, né, se acostuma. E depois não quer mais ir embora. Não quer mais. A gente tem criança que hoje pede para ir lá. E entendeu? chora para ir. Mas veja, de novo, o que é? Os pais lançando. Os pais lançando. Né? Isso é muito importante. Lançar os filhos, tá? No caminho que deve. Então, assim, são valores e princípios que não dá para se negociar. Tá? E hoje preparar os nossos filhos, né? Como a própria Bíblia diz, o caminho, a verdade e a vida só existe um. É Jesus Cristo na vida das nossas crianças. Né? A criança, como a gente fala, ela tem que vir para a igreja feliz. Não por força, como está lá em Zacarias, não é por força e violência. Amado, se a tua criança... Vou abrir um pouco aqui. Se o teu marido, não está vindo para ir, não quer vir para a igreja, o que você faz? Qual é a orientação que você tem? É de você orar e interceder. Não é isso? Atos 16:31 diz que é você e sua casa. Mas não é no seu tempo. Você vai ser o atalaia ali, vai orar, vai interceder, e você vai ter essa vitória. Assim são com os filhos. Às vezes a gente quer obrigá-lo, não vai, porque você não vai conseguir. Quando ainda é pequeno é mais fácil. Porque aí você tem o domínio. Você tem o domínio. Mas depois de uma certa idade, você fazer o adolescente vir para a igreja obrigado é pior. É pior, entendeu? O negócio é orar, dobrar o joelho e deixar que Deus faz a obra. Ele porque faz. O coração dele está nas mãos do Senhor. Amém. E olha, isso é tremendo, porque a gente, eu até vindo para cá, eu falei assim, poxa vida, eu olho para ela hoje e se eu perguntar, ela nasceu praticamente, não no berço, mas acho que pulou porque é o seu caso, né? Por quê? Aí eu pergunto, você se arrepende? Não. Né? Não. Lógico que não. Cara, eu não posso ser hipócrita de quando eu era adolescente... Tinha vontade de conhecer algumas coisas, mas eu tinha tanto temor dentro de mim que quando aparecia alguma oportunidade eu não ia. Eu tinha assim um temor que falava, não posso fazer isso, porque eu aprendi totalmente diferente disso. Como que eu vou ter coragem de fazer isso? E não fazia. Porque o temor não me deixava fazer isso. E você teve uma pessoa muito importante nesse seu caminhar. Você teve, além a família, não vamos dizer assim, sua avó, o seu tio, né? Sim. Ali intercedendo. A sua avó com certeza intercedia por vocês, né? Então, eu tive o privilégio de ter uma família que me orientou muito bem. Tinha uma base, não né? posso Uma base. dizer ao contrário, porque é mentira. Mas eu tive essa base, tanto é que eu tinha já dentro de mim tudo aquilo que eu devia ou não fazer. E quando surgia a oportunidade de fazer diferente daquilo que eu aprendi, eu não tinha coragem porque eu tinha um temor dentro de mim. Verdade. Né? Eu também, quando estive na faculdade, passei por várias coisas, porque não só os alunos, mas os professores ridicularizavam quem era cristão. Assim, de tirar sarro, de fazer piadas pesadas. E a tendência se a pessoa não tiver muito bem convicta daquilo que pensa, falar, mas sabe que olha, ele tá falando, estou pensando aqui, acho que tem razão. Ou então, não vou nem contar para ninguém que eu sou cristão, porque vai que tiram sarro de mim. Né? A tendência é essa. Certeza. E se a gente cresce... Para mim, o grande problema às vezes a gente ensina as crianças sobre Deus como se Deus fosse um carrasco, sabe? Que Deus é mau, que se eu fizer alguma coisa errada, Ele vai me castigar, que eu não posso fazer isso porque Deus não gosta. Quando, na verdade, a gente tem que ensinar que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Deus ama, né? E Ele é tão bom que eu não tenho coragem de decepcionar. É bem diferente. Quando a gente cresce com medo de Deus, eu acho que a primeira oportunidade que a gente tem de sair, a gente sai. Quando a gente cresce amando a Deus, sabendo o quanto Ele é bom, ainda que dê vontade de sair do caminho, você fala, não consigo viver sem Ele. É verdade. Eu acho que essa é a diferença. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não percebe, sutilmente a gente acaba ensinando as crianças a ter medo de Deus.
Verdade, Isa. E Deus, né, como você falou, né, não mudar o caráter de Deus, né? Deus ele é perfeito, ele nos ama, ele quer que a gente, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra com a nossa felicidade. Sim. Ele se alegra. Então E jamais. tem planos E tem maravilhosos planos para nós. Exatamente. Não tem como. Então a gente não pode, né, mudar o caráter de Deus. Sim. E trazer para a criança, como você falou, que Deus castiga, que Deus. É mais ou menos assim. Se você fizer isso assim, Deus vai te castigar. Deus castiga, não. Aí ela vai, como que Deus. Aí cria-se como se Deus fosse um carrasco, Não bravo. Uma pessoa ruim, uma pessoa má. E não é, E não é gente. verdade, né? E nós não podemos transferir aquilo que é nossa responsabilidade para Deus. É igual com os pais. A criança não deve ter medo dos pais, ela deve ter Respeito, respeito. honrar os E pais. com Deus é ainda mais. Exatamente. Se a criança cresce com medo de Deus, aí como que faz? É complicado, né? Então, assim, então voltando, né? Olha o papel e a responsabilidade dos pais de lançar os filhos, né? Nesse caminho, nessa trajetória. Lembrando, né? Sempre colocar dentro da vontade de Deus. Senhor, que seja feita conforme a tua vontade na vida do meu filho, né? E sempre você, interceder pelos filhos, não vai ter um dia que vai acabar. Só vai ter um dia que acabar, ou se você não estiver aqui, ou se ele partir. Mas pequeno, adolescente, adulto, você sempre vai ter que orar, né? Porque nós entesouramos para os filhos. Sim. Então nós vamos ter sempre que interceder. Nossa, como eu falei, eu intercedo, oro, peço, às vezes, né, uma rebeldia. A Bíblia diz que há a vara da correção e a astúcia da criança também, né? Mas assim, a gente tem que aprender que, como eu falei, não é por força e violência, mas a oração muito pode. A quebranta, o Senhor inclina ali, sabe? O Senhor traz a memória tudo aquilo que já ouviu. Há uma semente dentro dela, né? Eu até compartilhei com a Isa no começo aqui, que a gente estava antes de começar a live, né? Que às vezes eu me questionava a questão da vida do filho pródigo lá, que eu já li, já tenho entendimento, né? E que realmente a gente viu ali uma rebeldia, né? Uma decisão do filho, mesmo o pai sabendo que ele ia, né, se dar mal, mas o pai vai e faz aquilo que o filho pede, né? Deixou o filho escolher, né? Deixou ele escolher. Já tinha uma certa idade. Vamos lá. O livre-arbítrio. Como a gente fala. Porque é o livre-arbítrio dele realmente. Mas o pai fez. Só que aquele pai... Não ficou passivo, ele não ficou, né? ele não cruzou os Esperando. braços. Ele não cruzou os braços. Porque ele sabia que o filho ia voltar. Mas o que ele fez? Ele intercedeu pelo filho, ele clamou pelo filho, ele colocou diante de Deus para que Deus colocasse nojo onde ele, né, em tudo que ele tá, né, para que ele se arrependesse. E a gente sabe o final da história, foi uma coisa linda, trazendo para o nosso contexto hoje. Você está ensinando o teu filho, você está aplicando valores, você está tal. Aí lá na frente acontece do teu filho, né, tomar essa decisão, escolher, e você vai se frustrar, porque você vai falar, poxa, mas aquilo onde eu errei. Não, amado, você não errou. O que você colocou dentro dele é maior do que as coisas desse mundo. O princípio, essa semente está lá e ela vai dar fruto. E se Deus falou que é você e sua casa, é você e sua casa. Não abra mão, não deixe de perseverar. Seja fiel, seja na oração, clame a Deus. E Deus não é surdo. Deus, ele disse, se a minha igreja orar, me buscar, você vai pedir o que você quiser e ele vai fazer. E é assim, e a nossa, acho que a maior alegria, acho que é minha, eu compartilho com você, é eu e minha casa servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é somente vir à igreja, fazer parte não, é servir, é pôr a mão na obra, é incentivar o teu filho a fazer parte de ministério. É fazer seu filho crescer. Aí entra mais uma vez lançar a flecha. Lançar a flecha. Porque é uma outra orientação. Exatamente. Ensinar a criança que ela faz parte da igreja, não Do só para corpo, sentar, né? e ouvir. Isso. Ela faz parte porque ela tem que servir. Servir é importante. Maior é aquele que serve. E ela foi servida a todo tempo. Né? E eu louvo a Deus, porque na minha casa, nós não abrimos mão. Sabe? A minha filha tem um ministério.
Estou falando isso é para honra e glória, não é para dizer para você que isso não é o cargo, isso não quero, não é isso. Até porque hoje eu estou no ministério que eu busquei em Deus, eu orei porque eu vim para a igreja, eu falei, tem que fazer alguma coisa. Não foi o pastor que, ele me convidou, claro, mas eu tinha o direito de falar não, né? A questão do ministério infantil, não. O ministério né? Mas eu quero dizer, é muito importante. A família fazer parte, a família está conectada nessa videira, a família está ali funcionando, servindo, ensinando nossos filhos a servir. Porque a gente serve tanto a eles, e eles servirem também. Isso é maravilhoso, vai crescer. Né? Tem uma passagem lá em Filipenses 1:9 que eu declaro todo dia. Eu peço para o Senhor que o amor dele cresça mais e mais no pleno conhecimento e na percepção. Amado, se o amor de Deus crescer dentro de você, você não vai ficar indiferente. Você vai querer fazer, ajudar, você vai querer fazer parte. Isso é muito importante para o teu crescimento. Não é só você está recebendo, está adquirindo, né? Nossos filhos, eles estão recebendo lá, começa na IBI, né? Como eu falei, são consagrados de novo, vai para o berçário. Então, né? A gente está depositando ali, e tudo aquilo que está dentro dele, tem que pôr para fora. E dando fruto, servindo. Um dia alguém serviu para eles. E com os dons que Deus nos deu, isso é muito importante. Né? Às vezes a gente até fala, às vezes as pessoas que a gente fala, poxa vida, é uma coisa assim que a gente fica triste. Mas a gente às vezes comenta, poxa vida, né, a gente está lá do outro lado, né, às vezes parece que a gente não tem valor nenhum, porque as pessoas acham, né, eu não estou nem aí. O que acham, o que pensam. Eu sei que Deus está vendo o que nós estamos fazendo lá, entendeu? E eu falo para todos que estão lá, faça o melhor. Faça o melhor. Em oração eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor coloque zelo, amor na tua obra. Não só na minha vida, mas em toda a equipe do ministério. Para que possam servir o Senhor com alegria. Que não seja para nós um fardo. Porque quando a gente recebe essas crianças, a gente recebe com alegria, estampado no nosso rosto, mas sincero, para que a gente possa, as crianças, sabe, vêm, nos abraça com saudade, isso é maravilhoso. Então, se o pai e a mãe reconhecem, amém. Se não reconhece, amém também. Porque a gente não está motivado por isso, por reconhecer. Colossenses 3:24 diz que tudo que fizer, faça para o Senhor, não é para o homem. É para o Senhor. E se a gente faz para Deus, vai alegrar o homem. Porque ele vai ver que a gente está fazendo com zelo e amor. Então esse papel dos pais lançar é muito importante. Mas conte conosco também. Nós juntos, trabalhando junto, a gente vai, né, o fardo vai ser menor seu. Porque você vai dividir. Entendeu? O problema vai ser, ele vai se tornar pequeno. Porque você também vai dividir. Né? Nós não vamos educar filho nenhum, né? Porque isso não é papel nosso, mas é inculcar e colocar também, ajudar você essa semente, essa palavra que ela é poderosa, essa palavra que ela é lâmpada e luz para nossas vidas e os nossos filhos, as armadilhas que o diabo vai colocar nesse desenvolver deles. Porque não pensa que a gente fica feliz quando nós já tivemos caso ficou ali com a gente, tudo, mas de repente a gente fala, poxa, tá assim, se perdeu. Mas a gente foi buscar um histórico, não foi porque a palavra está lá dentro. Tá? Essa palavra, a semente está lá dentro. Então a gente também, nós fizemos a nossa parte. Né? Mas a gente intercede, a gente ora para que o Senhor resgate. Amém? Ele deixa as 99, ele vai atrás daquela. Como eu falei do filho pródigo. Meu amado, se teu filho hoje, que cresceu hoje, e de repente ele está meio desorientado, ele está meio desanimado, não está querendo nada das coisas, não desista, não desista. Joelho no chão. É joelho no chão. Clama ao Senhor, clama, e ele vai voltar, ele vai voltar, porque aquele que começou uma obra é fiel, e ele está em obra. E lembrando, tem um que quer interromper essa obra. Ele quer interromper, mas maior é o que está dentro de nós. Né? Os nossos filhos são rebento da oliveira, em volta da nossa mesa, são herança do Senhor. Então é coisa boa. Né? E lógico, vigia com as tuas palavras. Vigia com aquilo que está saindo da tua boca. Né? Que sejam palavras que abençoem, palavras que levante a autoestima, palavras que dizem assim, filho, você vai conseguir. Sim. Filho, você vai conseguir. Porque o Senhor é contigo, maior é aquele que está contigo, você é mais do que vencedor, o seu dia é abençoado.
Então, são essas palavras que tem que estar dentro, que tem que ser lançada nos nossos filhos. Não palavras palavras torpes, de maldição. Ela não volta vazia. Sim. Ela cumpre o propósito, né? E se você falou, se arrependa, né? E será quebrado. Se arrependa. Mas o papel principal são dos pais. Sim. E colaborando com Deus e com né? E a igreja também vai ajudar. Amém? Amém. Falando um pouco da parte prática, como que os pais podem orientar seus filhos? Por exemplo, a gente já falou algumas coisas. Por exemplo, na área profissional, ensinar o seu filho sobre determinadas profissões, ou, mas eu não conheço, ok, mas que você oriente para que ele consiga saber quais são os seus talentos e saber aonde ele se encaixa, né? Porque se a pessoa tem tendência a ir para essa área, então cabe aos pais observar, ver como o seu filho é, como ele se comporta, quais são as habilidades, para que ele possa induzir seu filho, vá por esse caminho que você tem habilidade para isso. Ensinar também, por exemplo, como que seu filho deve se comportar no trabalho. Com certeza. A gente conhece muitas pessoas que começam a trabalhar, não sabe como deve se comportar, nunca trabalhou. Se alguém não orientar que ela deve se comportar daquela maneira, ela vai ter dificuldade no trabalho. Olha, hoje eu vi outro dia uma pesquisa que muitas pessoas não conseguem se manter no emprego, não é porque ela não tem habilidade, não é porque ela não tem capacitação, é porque ela não sabe se comportar. Então, são os pais que ensinam isso para os filhos também. Outra área, questão de amizade, como a gente falou. São os pais que ensinam os filhos que tipo de amizade ele deve ter. E são amigos que a gente tem que tá dentro daquilo que a palavra diz, sim, mas a gente tem que ver também que tem amigos até dentro da igreja que tem comportamentos que não estão de acordo com aquilo que você ensina ao seu filho. Então, se você ensina ao seu filho a ser uma pessoa caridosa, que faz tudo por todo mundo, ele não deve conseguir se juntar e ser amigo de uma pessoa que é egoísta e que não quer ajudar ninguém. Não combina. Então, esse tipo de orientação também tem que vir dos pais. Vai chegar uma hora que para o filho, como ele está crescendo, vai ficando óbvio. Mas quem ensina são os pais. Outra área, por exemplo, você falou da questão do celular. Ensinar princípios e valores para as crianças, como, por exemplo, a ter paciência, a saber esperar. Hoje em dia as crianças não sabem esperar. Por quê? Na hora que ela fica cansada, com tédio, porque tem que esperar, por exemplo, na fila de um lugar, o que você faz? Vai pro celular. Dá o celular na mão da criança, joga aí joguinho e não reclama. Então a gente vê uma geração que não sabe esperar, não tem paciência, não sabe que as coisas demoram um tempo para ficar prontas. As crianças acham que tudo hoje você aperta um botão e em 30 segundos está pronto, porque é o que elas veem. Antigamente, se a gente tinha, por exemplo, que pegar uma fila, o que você fazia na fila? Você esperava, né? Ou você puxava assunto com alguém que estava do seu lado, ou você ficava lá esperando. Hoje não vou pegar fila. Se eu estiver na fila, fico lá no celular me distraindo. Isso eu nem falo só de criança, tá? Nós adultos também. A gente perdeu a capacidade de esperar, né? E aí a gente acha que qualquer coisa a gente resolve dessa maneira. Então as crianças não sabem que as coisas têm um tempo para ficar prontas. As crianças não sabem esperar, não sabem esperar nada. E elas ficam ansiosas porque quando alguma coisa vai ter um tempo para ficar pronta, ela não quer esperar esse tempo. Então tem pai que fala para a criança assim, olha, daqui 15 dias nós vamos viajar. A criança fica ansiosa durante 15 dias, porque ela não sabe esperar, né? A criança não sabe, por exemplo, que vai ter vez que ela vai tentar fazer uma coisa e não vai dar certo, vai ter que tentar a segunda vez, vai ter que tentar a terceira, vai ter que ser persistente. Então tem muitas que não são persistentes porque não querem esperar o tempo das coisas ficarem prontas. E as crianças também têm que entender que vai ter uma hora que ela vai tentar, vai fazer e não vai dar certo. E que as coisas não vão sair do jeito que ela planejaram. Mas, independente da situação, que a gente ensine para eles que Deus está sempre com a gente. Amém. Não importa se deu tudo certo ou se deu tudo errado, Ele está com a gente. E isso é uma garantia.
Não é garantia de que vai dar tudo certo, não é garantia que eu nunca vou ter problemas, não é garantia. Mas que Deus está sempre comigo, eu tenho essa certeza absoluta. E eu posso garantir para qualquer criança que Ele sempre vai estar com ela. E isso é uma coisa que também são os pais que ensinam. E a gente percebe que aí cresce, fica aquele monte de adulto que não sabe ser frustrado. Se ele chega para trabalhar e dá errado o trabalho, ele não sabe se virar, não sabe lidar com essa frustração. Ou se ele começa a namorar e aí termina o namoro, não sabe lidar com essa frustração. Por quê? Porque quando ele era criança, o pai e a mãe não deixou ele ser frustrado. Tudo dava certo, tudo do jeito que eu queria, tudo do jeito que eu planejei. Quando chegou a hora que as coisas não deram certo, eu não sei o que fazer. É verdade. Então, também são os pais que ensinam isso, também é uma orientação, também é um ensinamento de um caminho que a criança deve andar. São muitos detalhes que as crianças precisam ser ensinadas. E quanto antes se aprende isso, mais fácil de lidar. A gente vive num mundo com tanta coisa hoje em dia, cada vez mais a gente tem mais informação e cada vez mais vão existindo problemas que não tinham antigamente. Quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade hoje em dia, nossa, nem tem comparação com 10 anos atrás, com 20 anos atrás. Só que se a gente não souber orientar, a gente vai ter uma geração toda com problemas. E que a gente não precisa ter esse tipo de problema se a gente souber orientar. Né? Eu sei que a gente está falando aqui da parte espiritual, mas a gente também precisa ensinar essa parte de princípios, de comportamentos, porque a gente é um ser completo, a gente não tem só a parte espiritual, a gente também tem a alma, a gente também tem o intelecto e a gente precisa também ensinar isso para as crianças. Né? É muito importante. E eu já falei uma vez, vou falar de novo, sou totalmente contra a criança ter celular. Eu acho que elas não sabem administrar isso. Se aparecer alguém estranho que começa a mandar mensagem para essa criança, ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe identificar se essa pessoa vai trazer perigo para ela ou não. E talvez quando você, pai e mãe, descobrir que ela está conversando com um estranho, talvez já tenha sido tarde. Talvez ela já tinha tido informações que ela não devia ter na idade que ela tem. Né? Então eu acho que é evitar problemas, é não dar celular para a criança. É verdade. E você falou uma coisa muito importante. Nós não estamos criando uma criança religiosa. Né? Porque se a gente cria uma criança, um adolescente que se torna adolescente religioso, ele vai ter problema lá fora. Porque tudo para ele vai ser pecado. Né? Tudo para ele. E ele tem que aprender a equilibrar as coisas, a separar. Tem que ter o convívio também, mas como a Bíblia diz que ele tem que ser luz e sal. É assim são as nossas crianças. Mas ele vai conviver com gente, que não é cristão, que não tem princípios bíblicos, Exato. que nunca ouviu falar de nada da Bíblia. Exatamente. E ele tem que saber entrar e sair em qualquer lugar. Com certeza. Não vai deixar seus princípios de lado, Vai mas negociar. ele tem que saber que não é o tempo inteiro que você está falando só coisas espirituais. Vai ter momento que você vai trabalhar, vai ter que conversar sobre outros assuntos. Então você tem que saber de tudo um pouco. Verdade. Eu lembro muito bem que, para você ver que isso é tão verdade, é sério, que a gente tinha um culto na IBI e tinha um garoto que era do FBO. E ele veio eu convidei ele e ele veio participar da IBI, e só que ele era de uma denominação. E ele veio todo... Tradicional. Bem tradicional, todo caracterizado. Ele veio. Devia ter no máximo 10 anos. Isso. Ele veio de terno, gravata. As nossas crianças, quando viu aquilo, começaram a rir dele. Começaram a rir, porque para elas não, né, a gente não ensina isso, a gente, né, fala, mas para elas era uma coisa, na hora, lógico que eu corrigi, eu expliquei que não era vestimenta. Né? Mas e importante... que a gente não pode rir de quem a gente acha diferente. Exatamente, da gente também, né? Então, a gente não está ensinando, não é o nosso, graças a Deus, o nosso ministério, né? Ele ensina princípios e valores da palavra, ensina a ter relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, relacionamento com o Espírito Santo, né? Ter uma vida de oração, é isso que muda, é isso que transforma, a renovação da mente, um coração novo em Deus, né? Cheio da palavra, é isso que ensina. Isso realmente é o que muda, é o que transforma.
Eu falo por mim, porque transforma. Ah, mas você não interessa a idade. Você se torna uma criança. Quando criança até é mais fácil, né? Quando Porque criança, imagina. a mente da criança não tem barreira. Exatamente. Ela não tem incredulidade, ela não tem... Pecado, né? Exagerado. Pecado. Ela também não fica com aquelas coisas assim, ah, mas será? Ela, não, se você disser pra ela com convicção, ela acredita e pronto. É verdade. É muito mais fácil pra criança ser transformada do que um adulto. Muito mais fácil. Exatamente. Então, você vê qual a grande responsabilidade que o pai ou a mãe tem. Né? É muito. É assim, o que eu queria deixar claro nós estamos aqui, não é pra apontar o dedo e falar, você tá fazendo tudo errado. Jamais. Não. Eu nem filhos tenho, não posso nem apontar porque eu não sei como é que vão ser os meus. Mas a gente quer deixar bem claro pra vocês, nós estamos aqui pra somar. Amém. E qualquer momento, qualquer coisa, qualquer ajuda que vocês quiserem, nós estamos aqui à disposição. Não só eu e o Zé, a igreja, o pastor, as outras tias da equipe, a liderança, nós estamos aqui. Se precisar, por exemplo, conversa lá com o meu filho, porque é mais fácil eles ouvirem do jeito que vocês falam lá, mais engraçadinho, do que ouvir o pai e a mãe. Porque às vezes a criança, quando o pai e a mãe falam, não quer ouvir. A gente fala, a gente está aqui para somar. A gente já até comentou com os pais que o currículo que a gente tem aplicado para as crianças o principal foco dele é juntar a igreja e a família, para que os dois trabalhem juntos, trabalhem em equipe, e o bem comum é a criança, para que a criança seja beneficiada. E a gente está aqui à disposição para que vocês precisarem. O que for ao nosso alcance, a gente está aqui, né? Com certeza. Jamais a gente está aqui para te julgar, dizer que você está fazendo alguma coisa certa ou errada. O que a gente está aqui é para mostrar para vocês qual é o passo a passo, qual é o caminho que a gente deve andar. É difícil? A gente é perfeito e sabe fazer tudo certo? Não mesmo. Mas o que a gente puder juntar, somar e ajudar nossas crianças é a melhor coisa. Prazer, né? A gente está aqui à disposição e é um prazer para nós. Exatamente. E para você ver que isso é tão verdade, que a gente louva a Deus porque a nossa igreja, nós temos um espaço para as nossas crianças. Nossas crianças, a igreja investe nas nossas crianças, né? Como ela falou do currículo, né? A criança não está ali só para ter um entretenimento, não. Ela está sendo ministrada. Enquanto você, pai, mãe, estão sendo ministrados aqui, as crianças também estão sendo ministradas lá. Sim. Nós temos uma lição, um currículo que nós seguimos, né? Lançando a semente da palavra no coraçãozinho dela ali, entendeu? Então ela sai dali e a gente não pensa, a gente fala de 2 horas, mas eu tenho certeza, e a gente já teve prova disso, o quanto elas assimilam. Tá? O quanto elas, sabe, né, a gente presta atenção. Porque se você for tentar ficar ali só para passar tempo, você não consegue. Não. Porque a criança, amado, ela não fica quieta. Mas quando a gente está dentro da palavra, da unção, o Espírito Santo acalma a alma dela. Né? Acalma. E ali a gente consegue ministrar a lição, né? Lançar aquela porção para a semana dela, né? Para que a semana dela seja uma bênção, para que ela comece a usar a astúcia dela. Sim. A habilidade, a inteligência para as coisas de Deus. E aplicar aquilo que ela aprendeu ali no dia a dia. Na sua casa, na escola, na vizinhança e tal, para que ela seja diferente daquela criança. Ela não vai, não estou falando que isso vai acontecer também, tem criança, nós temos criança que a gente vê comportamentos diferentes, assimilações mais rápidas do que uma outra, mas isso, gente, a gente sabe por quê. É o lar, é a casa, é a família, onde o pai e a mãe investem tempo, amém? Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino, o reinado de Deus, a minha presença e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. E há lares, há famílias que praticam isso. A gente consegue ver nas crianças, entendeu? Mas também conseguimos ver onde não tem. Mas não estamos aqui para apontar e nem julgar, mas dizer que aquela que pratica e que consegue ter frutos, você também consegue. Então precisamos realmente, né, buscar isso, né, colocar esse valor em primeiro lugar, como leu aqui, amar a Deus de todo o quê?
do teu coração, todo o coração. Amará a Deus de todo o teu coração. E, gente, isso nós não podemos abrir mão. Né? E o Senhor, ele prometeu para nós que nós e nossa casa, né? Então é uma caminhada, é uma obra, né? E ela vai se completar dentro do tempo de Deus, como a Isa falou. Uma criança, quantas crianças eu vejo que não sabem ouvir não. E o pai, a mãe, às vezes, para que resolva logo aquilo, ele faz a vontade da criança. Mas é tão perigoso, né? Porque muito. Quando você crescer, você vai ouvir não. Nossa, e as crianças, aí cresce, um jovem adolescente frustrado. Não sabe ouvir né? não. Eu vou abrir até um parênteses aqui. A minha filha, quando começou, no primeiro emprego dela, ela tinha 16 anos. 16 talvez eu não vou lembrar a idade. Mas aí ela foi trabalhar, ficou feliz, a gente também, né? Aí a gente orientou tudo. Aí ela começou a ter um problema lá de relacionamento dentro desse trabalho. Né? E a gente orientou ela, ministrou para ela, faz assim, ora por essa pessoa. Ah, pai, mas eu não fiz nada, porque, sabe aquela querendo justificar, dar razão, falando, não, ora pela vida dela. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Exatamente. Pelos nossos inimigos. Ora pela vida dela. Pede para o Senhor, né? Abrir os olhos, para que todo espírito de contenda foi orientando ela, né? Aí, no decorrer do tempo, ela acabou não ficando nesse trabalho. Mas ela aprendeu. Sim. Ela aprendeu. Hoje, ela já tem outro posicionamento. Ela traz para nós, quando acontece alguma coisa. Graças a Deus. Olha só, ela compartilha com a gente o que ela está passando. E o que a gente faz? A gente vai falar, vai lá, vamos orar para um assunto específico. Quem é? Coloca o nome das... Vamos lá orar, vamos interceder. Aí o Senhor vai lá e honra ela. O Senhor vai lá e mostra para ela. Os nossos filhos, como a Isa falou, eles têm que criar um relacionamento e ter experiências com Deus. Não só nós, pai, mas os nossos filhos têm que ter experiência individual, não com o pai e com a mãe. Exatamente, com Deus. Deus agindo na vida dela para que ela glorifique o nome do Senhor. Sim. Isso daí vai ser muito importante na vida, na caminhada cristã. Veja na nossa caminhada. A gente tem, né, quantas coisas Deus já não fez. Quantas nos alegrou, tudo que Ele faz nos alegra. A gente fica, nossa fé, né? Quando você ora, você tem uma resposta e Deus vem, né? Aí você fala, glória a Deus, amém? E tudo que você pede, Ele vai. Mas ao tempo dele, voltando, o filho não quer ouvir, não, não, amado. Ele tem que aprender a ouvir, porque lá fora é zero. É tudo não. É tudo não. Lá fora ninguém vai ficar querendo, sabe, com manhinha de filho, não. E começa desde pequeno. Você tem que já ir ensinando isso, para que ele se torne um adolescente descomplicado. Uhum. Um adolescente descomplicado, né? Às vezes a gente quer pular etapa, sabe? Ah, quando é pequeno, não. Mas ele é pequeno. Ele é pequeno, não, isso é tal. Ei, é de pequeno que começa. É lá que você começa a entesourar na vida dele, ensinando para ele, lançando ele, sabe? Né? Nessa caminhada, em tudo. É você. Enquanto você estiver aqui, a responsabilidade é sua. Né? Mas quando você vier a faltar, pelo menos vai ter uma pessoa né, estruturada. Sim. O que a gente não vê hoje. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Não é um puxão de orelha, mas é só abrir o coração. Quantos cafés com os pais nós fazemos aqui e a gente conta quantos pais vêm? Amado. Nós tivemos um café com os pais que veio uma mãe. Uma mãe. Uma só. Deixa eu te falar. Eu tenho família, tenho, né, os afazeres, ela tem família, o pastor tem, mas a gente se dedica. O mínimo que a gente espera é uma gratidão. Participação. Tudo bem, né? Tem uns que não podem, porque a gente sabe, mas desculpa, a maioria não vem, como o pastor fala. Por quê? Mas quem está perdendo... É desinteresse. Quem está perdendo é você. Você que está perdendo. Por quê? Na verdade, eu acho que quem está perdendo, inclusive, é a criança. É a criança também, exatamente. Né? Porque está perdendo de ter um pai e uma mãe, né, orientado, um pai e uma mãe que tem o prazer e o desejo de crescer também espiritualmente, né? E compartilhar conosco ali na hora um problema, a gente está, né, orando, intercedendo. É assim que funciona. Sozinho não dá.
Sozinho não dá, a gente não consegue. Temos que estar juntos. Ó, o cordão de 3 dobras não se quebra. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? É assim que tem que andar. E a igreja que o Senhor levantou. E louva a Deus, porque é uma igreja que o teu filho tem, né? Tem que atende muito bem. Porque tem lugar aí que as crianças não são ministradas. As crianças não têm uma porção todo domingo. Né? Mas como foi falado, não é só no domingo, é durante a semana. É levantar esse altar dentro da tua casa. E a criança vê que você prioriza participar do café com os pais, já é um exemplo. Porque aí ela vai falar assim, não, se meu pai e minha mãe deixou de fazer um compromisso tal dia para estar lá, é porque ele prioriza buscar a Deus e ele também prioriza buscar conhecimento sobre a criança. A criança percebe tudo. Teve uma vez que nós falamos para as crianças na IBI, ontem teve café com os pais. Aí uma criança falou assim, nossa, minha mãe não veio. A gente falou, não veio. Eles percebem tudo, gente. Eles não são bobos. Aliás, a gente como é que eu posso, qual que é a palavra? A gente acha que a criança é boba, sabe? Né? Ela não percebe. Diminui, acha que eles são pequenos, não percebe. Vai entender nada, não percebe. Eles não estão nem prestando atenção. Gente, percebe. Ele presta atenção em tudo. Mais coisas do que você pensa. E, aliás, mais coisas do que a gente consegue prestar atenção. Com certeza. Ele consegue prestar atenção no que você falou, na cor da sua roupa, no botão, no cadastro desamarrado, coisa que ninguém percebeu. A criança percebe. É verdade. Então, assim, não dá pra menosprezar e achar que eles são... não, quando ele crescer, né? Ele entende. Não, ele entende agora, gente. Ele entende muito. Astúcia a criança. Eles são muito espertos. Hoje em dia, então... Nossa, como as crianças estão precoces hoje. Né? Tanto a gente vê isso nessa questão da tecnologia. Como elas são... Eu fiz uma experiência na sala uma vez ministrando, e aí o Espírito Santo me levou, eu peguei o meu celular, entreguei para uma criança e falei, tenta desbloquear aí. Ela desbloqueou meu celular, sem saber nada, e você fala, como? Ela tem, sem né? saber sua senha? Eu imagino ela conseguiu, né? Abrindo um parênteses aqui também, eu sou líder do FBO, crianças lá do FBO, né? E, então, o que você fala é como ela grava, tá? Então, lá no FBO, eu lá trabalho no ministério lá, aí as crianças falavam muito palavrão, nossa, doía no meu ouvido. Eu falei, meu Deus, eu não posso aceitar isso. Senhor, me dá uma estratégia tal. Aí o Espírito Santo pegou e me deu uma estratégia. Para que se na hora que eles falassem palavrão, eu desse pênalti. Menina, gente, pai, mãe, mas isso foi tremendo. Quanto pênalti? Eu dei vários pênaltis. Mas hoje, quando eles chegam lá, eles já falam para um pro outro, não pode falar palavrão. Se você falar palavrão, né? Então, aí você pode falar, mas lá na casa dele ele fala. Eu não estou lá na casa dele. Mas pelo menos ali, naquele tempo, momento que ele está ali, ele não está. Ele está tendo uma mudança de hábito. E isso ele vai levar para a vida dele também. Daqui a pouco isso vira também dentro da casa dele. Ele, né? Mas é tudo aquilo. É em casa. Se você fala, você vai falar pro teu filho não falar? Se você mente, né? Nossa. Aí você fala pra criança, não mente. Aí toca o telefone, ela atende e fala assim, fala que eu não tô. Você tá mandando a criança mentir. E ele vai falar pra você, mas mãe, você não falou que eu não posso mentir? Por que você mandou eu mentir no telefone? Eles falam, É verdade. No nosso culto, às vezes a gente está ministrando, a gente fala, por exemplo, nós falamos muito da questão de honrar o pai, né? O pai e a mãe, a gente bate muito porque é o primeiro mandamento como promessa, para que ele tenha longevidade e tudo que ele fizesse, né? Que ele seja bem sucedido. A gente prega isso aí e fala bastante. Mas uma vez uma criança falou, nossa, você fala tanto de honrar o pai e a mãe, mas o meu pai e minha mãe faz isso, faz aquilo e tal. Independente do que seu pai e sua mãe faz, você tem que honrar. Você tem que honrar. A Bíblia não fala assim, né? Honra seu pai e sua mãe se eles forem legais. Se não for, não precisa honrar. Independente. Não é assim, né? Não é assim. Então a gente ensina que tem que honrar, para que ele tenha longevidade. Né? Porque o salário do pecado é a morte. E a gente sabe quantos adolescentes estão partindo cedo. Por quê? Porque não honram o pai e a mãe. Né? Tem aquele que não honra porque não conhece. Sim. Né? Mas tem aquele que conhece. Né? Eu vi uma professora contando pra mim que ela ensinou para as crianças sobre o poder da oração. Que Deus realiza qualquer coisa através da oração, né? Que Ele cura.
E aí tinha uma criança no dia seguinte com febre. E aí ela chamou ele no cantinho e orou por ele. Falou, não, vamos orar, né, e tal. E aí as crianças começaram a brincar, era uma escola secular, mas era uma escola com princípios cristãos, né? Na hora do intervalo, as crianças foram correr, brincar, e ela falou para ele ficar sentado, porque ele estava com febre. Ele falou, não, professora, você não falou que Deus cura? Se você orou por mim, eu posso brincar, Deus já me curou. E aí, é assim, para eles é muito fácil de assimilar. Se você falou que Deus cura, acabou, não tem outra conversa. Não tem meio termo, não tem meias palavras. E com a criança é muito mais fácil, eles não têm nenhum bloqueio, gente. Não dá pra você dizer pra eles assim, olha, faz assim, tá? Não pode falar palavrão. Aí ele vê você nervoso e solta um palavrão. Olha, não pode mentir, mas ele percebe que você mentiu, mesmo que fosse assim, sutilmente, mas você mentiu. Olha, não pode fazer panelinha e desprezar uma pessoa, mas ele percebe que os adultos fazem ali um grupinho e deixam aquela pessoa desprezada. Gente, eles percebem tudo, né? Fica muito difícil. Você fala assim pra ele que ele não deve falar mal dos outros, mas quando você se reúne lá na sua casa, você se junta e fala mal de alguém na frente da criança. Ela percebe, né? Então, tudo que a gente faz é exemplo. Só que a gente tem que tomar cuidado para que sejam exemplos positivos, né? De acordo com a palavra. E a gente não pode fugir de que se nosso filho se der mal, se ele não se alguma coisa de ruim acontecer com ele, diretamente atingir você. Você não tem como ficar indiferente. Né? É mais ou menos assim, um pai e uma mãe, eu vou até mais para uma mãe. Se ela pudesse, o filho tá lá passando por um momento de muita dor, se ela pudesse arrancar aquela dor e ela se colocar no lugar, ela faria isso, mas não tem como fazer isso. Então é mais fácil a gente o quê? Né? Praticar, né? Para que isso não venha acontecer no futuro. Né? E hoje a gente fala futuro, a gente está tão próximo, passa tão rápido. A gente está vendo, nossa, minha filha já está com. Eu falo isso porque minha filha já vai fazer, né, já é uma idade, não vou nem falar que é a idade dela, mas assim, né, ela é nova, né, mas os anos aí, mas é tão rápido. E eu vou dar um conselho para você: não faça o que eu fiz, porque a melhor fase da minha filha eu perdi. Por quê? Porque eu estava no mundo. Eu não tinha Jesus, né? A minha esposa que fez ali, filha órfã de pai vivo. Por quê? Eu não participava, era a minha esposa que cuidava. E hoje, mas eu, em total ignorância, né? Não conhecia Jesus. Então, não que justifique, mas e você que conhece? E você que, né, conhece a palavra, tá na igreja, e você de repente está fazendo isso? É a melhor fase, né? Nessa idade nossa, das crianças de 7, 8, 9, até 10, 11 anos, né? Porque quando eu me converti, minha filha já tinha para 13 anos. E aí eu perdi. Só que eu perdi aquele, mas eu recuperei agora. Graças a Deus. Porque hoje eu vivo a minha família. Tá? Eu vivo... 100% a minha família. Nós vivemos, porque, lógico, eu trabalho, mas final de semana eu e a minha família. Então isso é muito importante. Pai, né? Eu falo mais para os pais, porque a mãe ela é presente. Você que é pai, participe. Seja participar. Como dizer, não basta ter, tem que participar. Né? Participe também das decisões. Não transfira, né, para sua esposa, mas que você seja um pai presente para os dois juntos, né, nessa formação, nesse, né, desenvolvimento, tanto espiritual como, né, na vida natural, entendeu? No secular também. Participe, como foi falado, né, você lançar os dois juntos. Essa vitória é da família, não é individual. Aí o papel são os dois. Sim. Um pai só. Eu conheço... gente, isso é o que eu vou falar, é caso vivido. Eu conheço um filho que é criado só com a mãe. Como é diferente. Ela não supre a ausência do pai. Como o pai também. Ele não supre. Então, se são os dois, tem que participar os dois. Sim. Entendeu? Não basta só a mãe vir para a igreja e o pai não. Amém? Amém. Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, só para
deixar bem claro, nós estamos aqui porque a gente quer sim ficar à disposição de vocês, para que, se precisar de ajuda, ou ainda que não tenha nenhum problema, mas para a gente já somar e evitar problemas, nós estamos aqui à disposição. Pode nos procurar, a gente está aqui sempre que precisar. E assim, para deixar claro, eu acho que o maior ensinamento aqui é: quem lança os filhos são os pais. Então, que vocês entendam a responsabilidade disso. E ainda que seu filho já esteja grandinho, não é tarde. Dá tempo de correr e de evitar problemas no futuro, né? Para que a gente possa ver essas crianças crescendo e ficar feliz de ver como elas vão crescer. De perceber que elas cresceram e continuaram nos caminhos do Senhor e que hoje servem ao Senhor. Amém. Que eu acho que não tem alegria maior que para um pai e para uma mãe. Amém? Amém? E deixar bem claro que assim, tudo que a gente tem feito aqui, todo esse trabalho é em prol das crianças. É porque a gente ama as crianças e a gente imagina que vocês amam muito mais, porque são seus filhos, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. Glória a Deus. Certo, amém? José? Vamos orar então? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos. Eu oro, você ora. Pode orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo que foi colocado aqui, Pai, veio do teu coração, Pai, foi direção do teu Santo Espírito, Pai. Em momento algum, Pai, nós isentamos a nossa responsabilidade e transferimos para os pais, mas ao contrário, nós queremos, Pai, juntar, Senhor, tá? Caminhar junto, Pai, dentro do teu plano e teu propósito, para as nossas crianças, Senhor, para que elas cresçam no conhecimento e na graça, Pai, para que elas sejam sal e luz dessa terra, Pai, para que elas venham fazer a diferença, Pai, para que no futuro elas venham também te servir, Pai, em nome de Jesus, com alegria, entendendo, conhecendo qual é o plano e descobrindo qual é o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe cada lar agora, cada pai, cada mãe, Senhor, que nos ouviu, que nos assistiu aqui, Pai, que recebam isso, que seja como uma exortação, mas de amor, Pai, de amor, Pai, de instrução, de orientação, Pai, porque esse é o nosso propósito, Pai. Nós fazemos com alegria, Pai, porque nós amamos as nossas crianças, Pai, mas como a tua filha falou, o pai e a mãe amam muito mais, e não tem um pai ou uma mãe que não queira ver o filho bem, se dando bem, Pai, bem, em todas as áreas que foram faladas aqui, Pai, mas o papel principal são deles, Pai, de lançar seus filhos, Pai, de inculcar na mente e no coração, Pai, no caminhar, no deitar, no levantar, Pai, na vida esta palavra que é tão poderosa, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque para nós é um privilégio, Pai, é um privilégio poder compartilhar, poder trazer um depósito que está dentro de nós, para com os nossos entes queridos e amados, Pai. Amém. Eu peço ao Senhor que os abençoe, dê uma noite tranquila e sossegada, Pai. Amém. Pai, que seja um final de um término de semana abençoado, Amém. Pai, porque tudo aqui foi para tua honra e para tua glória, Pai. Amém. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amado? Deus abençoe. Nós estamos com bastante saudade. Peraí, deixa eu dar um recadinho, tá? A gente está com muita saudade das nossas crianças e a gente não vê a hora de voltar. E eu queria dar só um recado. Como a gente está esse tempo todo aí parado por conta da quarentena, as crianças estão recebendo ministração. A gente tem um canal no YouTube que chama EBI-IHM. Amém. Se você não sabe ainda, procura lá e coloca, tem bastante vídeo lá para as crianças assistirem. Toda semana sai vídeo novo sobre as ministrações que elas teriam aqui. E esse mês nós vamos fazer uma espécie de EBF virtual. Vai ser na última semana de julho. Nós vamos colocar aí nas redes sociais depois, avisando direitinho. Vai ser tudo lá no canal do YouTube também. Vai ser bem legal, vai ter uns vídeos divertidos, com brincadeiras também. E a gente espera que as crianças participem. É o nosso jeitinho de pelo menos estar um pouco mais perto. A gente queria muito poder fazer uma EBF presencial, né? Como a gente faz, mas vai ficar para a próxima. Por enquanto a gente mata a saudade pela internet, tá bom? Amém? Amém? Paz do Senhor, Deus irmão. abençoe. Beijo, viu? tchau, tchau. Glória a Deus.